E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula, Auxiliando na Educação. Eu sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula do nosso canal. Então, vamos para o assunto da aula de hoje. Na aula de hoje teremos Ciências sexto ano, onde trataremos do assunto Sistemas do Corpo Humano, referente à aula de quinta-feira, 22 de agosto de 2024. Então, vamos lá para o nosso assunto do livro. Bom, no seu livro você vai encontrar esse assunto a partir da página 149. Então, no tópico 3, nós temos sistemas do corpo humano. Agora que você já sabe que os seres multicelulares se organizam de diferentes níveis, foi o que a gente viu, né? Nós temos células se organizam em tecidos, tecidos em órgãos, órgãos em sistemas, sistemas em organismo, certo? Vamos falar um pouco dos principais sistemas do corpo humano, ok? Começamos aqui pelo sistema digestório, né? O sistema digestório é responsável pela digestão dos alimentos e absorção dos seus nutrientes. A passagem por esse sistema começa na boca, né? Onde os dentes cortam e trituram os alimentos. Além dos dentes, que outras partes do sistema digestório você conhece? Então, o sistema digestório é responsável exatamente pelo quê? Digestão. O que é a digestão? É quebrar o alimento em porções menores para que ele possa ser absorvido pelo nosso corpo. Todos os nutrientes, água, tudo que for possível e que o nosso corpo necessita tirar desses alimentos é o sistema digestório que irá realizar essa função, ok? Esse sistema é formado por um tubo principal associado a glândulas. Então, aos órgãos, você tem glândulas que vão facilitar essa chamada digestão. As glândulas salivares, por exemplo, então vamos ver aqui algumas dessas glândulas. As glândulas salivares lançam na boca a saliva, né? Líquido responsável por umedecer a comida e iniciar a digestão de determinados alimentos. Então, a digestão de alguns alimentos já começa aqui na própria boca, com a ajuda da saliva, que é produzida aí pelas glândulas salivares. Seguindo, nós temos aí o fígado, né? O fígado, além de desempenhar inúmeras funções, produz um líquido chamado bile, certo? Então, também produz armazenado na chamada vesícula biliar. O que é que essa bile faz para a digestão, né? Ela facilita a digestão das gorduras, certo? Outra glândula que produz secreção responsável pela digestão de vários tipos de alimento é o pâncreas, certo? Também produz vários líquidos aí que vai ajudar a digestão. A digestão permite que nutrientes presentes nos alimentos atravessem a parede do tubo digestório. Então, eles seguem um caminho dentro do tubo digestório, mas no decorrer desse caminho, junto com esses nutrientes, né, vão atravessar a parede desse tubo digestório, cair na corrente sanguínea e seguir para a utilização do corpo humano, certo? Atravessa a parede, por onde o alimento passa, impulsionado pela ação muscular. As paredes do tubo digestório, os nutrientes são absorvidos pelo sangue, acabei de falar, né? Que os transporta até as células do corpo. Então, o intuito é do tubo digestório cair no sangue, do sangue se ser dispersado aí todos os nutrientes e o que o corpo precisa para todas as células, ok? Então, você tem aqui na figura 8.12, você tem aí os principais órgãos do sistema digestório, as chamadas glândulas anexas, que a gente comentou aqui, certo? Como fígado e pâncreas, que auxiliam no processo da digestão. Então, você tem aqui o sistema digestório, né? Começa aqui na boca, onde você tem os dentes, que fazem a trituração, a língua, que prepara a massa aqui, depois da trituração, né? E que empurra também esse alimento depois triturado para o restante do tubo. Nós temos aqui a faringe, onde você encontra aqui as glândulas salivares,
Depois de umedecido e quebrado, ele desce pelo esôfago, certo? E segue na direção do estômago, onde você tem aí, próximo ao estômago, você tem o fígado, aqui embaixo você tem a vesícula biliar, aqui do lado você tem o pâncreas, todos eles jogando, né, líquidos que vão facilitar a digestão no estômago. Do estômago, depois de triturado, né, e depois de quimicamente quebrado em partículas cada vez menores, segue para os intestinos, intestino delgado, intestino grosso, até depois de ter sido tudo absorvido, tudo que foi possível absorver dentro de todo esse tubo digestório, aí ele segue para o reto e a saída do nosso corpo, o ânus, ok? Então esse foi o nosso sistema digestório. Seguindo adiante, você tem esse resumo que a gente acabou de apresentar. Depois de passar pela boca, ser engolido, o alimento passa pela faringe, pelo esôfago, chegando no estômago, seguindo pelo intestino delgado, depois do intestino grosso, até ser absorvido o máximo possível e ocorre a formação das fezes, que é exatamente o que não foi aproveitado. Tudo que não foi aproveitado é expelido pelo corpo, né? Seguindo aí, é eliminado, passando pelo reto, chegando até o ambiente externo pelo ânus. Esse foi o sistema digestório. Seguimos agora para o respiratório, né? Já que nós necessitamos do oxigênio, ok? As células do corpo humano, assim como as de muitos organismos, utilizam o gás oxigênio para obter energia por meio do processo chamado respiração celular, certo? Os seres humanos e outros animais que necessitam desse oxigênio, certo? Vão ter o sistema respiratório. O sistema respiratório é responsável pela obtenção do gás oxigênio do ambiente, que será usado nesse processo. Então, o sistema que vai ficar responsável por capturar esse oxigênio do ambiente, né, é o sistema respiratório. Em contrapartida, nós produzimos gases, né, que não precisamos no nosso corpo, então eles têm que ser eliminados. Então, o sistema respiratório, além de obter o gás oxigênio do ambiente, ele também elimina do corpo o gás carbônico, certo? Que é produzido durante a obtenção de energia. Então, nas células, a célula fica com oxigênio, gera energia. Nessa formação de energia, cria-se o gás carbônico, que tem que ser eliminado. Então, o sistema respiratório faz essas duas funções, né? Além de capturar o oxigênio do ambiente para dentro do nosso corpo, ele também elimina o gás carbônico que é formado aí na obtenção de energia. No esquema 8.13, logo abaixo, você tem aí a descrição do caminho que o ar percorre no nosso sistema respiratório, né? Também, né, você pode respirar pela boca, mas o correto é respirar pela cavidade nasal, aqui pelo nariz, certas cavidades nasais. Então segue para a faringe novamente, ó, a laringe, só que aí ele desce não pelo esôfago, sim pela traqueia. Da traqueia, que é esse canuzinho, parecido com aquele canuzinho amarelo que você fez nas construções para colocar a fiação na parede, né? Olha aí, parece aqueles tubozinhos, né? Ele divide, né? Bifurca-se para a direita e esquerda para a direção dos pulmões. Nos pulmões você tem os brônquios, certo? É como se fosse uma grande raiz. Você desce pelo caule, que é a traqueia, e segue para as raízes. Então, você tem aquela raiz maior e tem aquelas menores que vão se ramificando. Esses são os nossos pulmões, certo? Onde você tem os brônquios maiores e cada vez mais finos você tem os bronquíolos até chegar nos capilares, certo? E aí você encontra os alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares têm ligação direta com os vasos sanguíneos, né? A gente vai já ver no sistema circulatório dos vasos sanguíneos, uma parte trazendo o sangue com gás carbônico e a outra levando o sangue com oxigênio, né? Isso acontece aqui nos alvéolos pulmonares.
Seguindo adiante, você tem novamente esse resumo que a gente acabou de explicar. O ar penetra no nariz, chega na faringe, passa pela laringe, em seguida pela traqueia, chega nos brônquios, vai para os bronquíolos até chegar aos alvéolos pulmonares, aonde acontece as trocas gasosas, certo? Então, a troca do oxigênio pelo gás carbônico, então o oxigênio passa para o sangue e do sangue sai o gás carbônico e é expelido. Nós temos, voltando aqui para o desenho, nós temos um músculo na parte de baixo dos pulmões que ajuda a movimento de inspiração e expiração, né, que é o diafragma, certo? Então, o ar entra e sai por causa da contração de músculos. O diafragma é um órgão muscular localizado abaixo dos pulmões. E os músculos intercostais, que ficam entre as costelas. Então, essa entrada e saída do ar, né, porque o ar entra com oxigênio, mas o ar sai também com gás carbônico, esse processo é chamado de ventilação pulmonar, certo? E aí você tem a explicação aqui, né, da inspiração. Você enche o ar, né, direção do diafragma, pulmões enchem, né? Expiração, o ar sai, posição aí dos pulmões e a posição do diafragma. Então, ele é um órgão muscular que se comprime e relaxa para que a gente possa inspirar e expirar, ok? Sistema cardiovascular, ou seja, nós vimos que o sangue chega nos pulmões, né? Então, tem que haver uma troca. Por quê? Porque à medida que eu vou gastando o oxigênio, eu vou recebendo gás carbônico. Então vai chegar um momento que o meu sangue vai ter muito gás carbônico. E esse sangue não é bom, né? Não é bom. Então esse gás carbônico tem que ser eliminado. Então tem que haver essa troca, certo? Do sangue com gás carbônico, entregar o gás carbônico e receber o oxigênio e voltar de novo para as células. Então fazer esse ciclo. Então, sistema cardiovascular ou sistema circulatório. Ele é formado pelo coração, os vasos sanguíneos e o sangue. Esses são os componentes do sistema cardiovascular. Coração, vasos sanguíneos, as veias, as artérias, os capilares, as arteríolas, né? As maiores, as mais finas, tudo faz parte dos vasos sanguíneos. E o sangue propriamente dito. Através dos capilares, que são tubos microscópicos, ocorre a passagem dos nutrientes. Então, o sangue vai indo, vai sendo filtrado até chegar em tubos bem pequenos chamados capilares. Tão finos, mais finos que um fio de cabelo, né? Onde acontece essa troca gasosa, gás oxigênio e gás carbônico. E outros componentes entre as células e o sangue, né? Como os nutrientes. O gás oxigênio e os nutrientes passam do sangue para as células, enquanto o gás carbônico e outros compostos percorrem o sentido inverso. Vai para as células o que ela precisa, vem das células o que ela não necessita, não quer, certo? Na figura 8.15, nós temos aqui exatamente essa composição. O coração, nosso órgão principal aqui, né? O coração é um órgão dividido em 4 câmaras, certo? Nós temos aqui o lado direito e o lado esquerdo. Cada lado é dividido em 2 partes, por isso 4 câmaras. 2 do lado direito, 2 do lado esquerdo, né? Sendo 2 átrios e 2 ventrículos. Então, de cada lado eu tenho um átrio e um ventrículo. Esse órgão, o coração, é constituído de tecido muscular que se contrai de forma rítmica, ou seja, quando um lado se contrai, o outro relaxa e fica nesse sentido. Por isso aquele sentido da gente ouvir sempre 2 batidas, né? Porque é um lado se contraindo, o outro relaxando, né? Nesse ritmo, ok?
impulsionando o sangue dos átrios para os ventrículos e depois para todo o corpo por meio dos vasos sanguíneos, artérias, veias, capilares, certo? Então você tem aqui as vermelhas, tudo que for vermelho é sangue rico em oxigênio e o azul é representando o sangue rico em gás carbônico. Nos capilares, veias, artérias, você tem a ligação disso, né? E esses capilares passam essa ligação para a troca gasosa. Vamos já ver aqui como é que acontece. Em dois tipos de circulação, uma pequena e uma grande, certo? Olha lá, certo? Nós temos aqui esse esquema que representa tudo. Em seu trajeto, o sangue sai do coração e segue pelas artérias para todo o corpo e volta ao coração pelas veias. Por isso que não pode se misturar o sangue com oxigênio com o sangue com gás carbônico. Então nós temos as artérias que levam o sangue com oxigênio e as veias que trazem o sangue rico em gás carbônico. Essa é a chamada circulação sistêmica. Sai do coração, olha lá, o vermelhinho sai do coração pelo lado esquerdo, né? O sangue entrando aqui pelo átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo por onde sai, vai para todas as partes do corpo, acontece a troca, as células ficam com oxigênio, entregam o gás carbônico, não pode voltar pelo mesmo caminho, troca das artérias para as veias. Então as veias fazem sentido contrário para o lado direito do coração. Entra pelo átrio direito, é empurrado para o ventrículo direito e sai de novo do coração. Só que não sai para todo o corpo, porque já veio de lá. Então, para onde é que ela vai? Esse sangue vai, cheio de gás carbônico, vai para os pulmões, certo? Então, nós temos aqui dois tipos de circulação. Essas trocas gasosas que a gente presenciou aqui, né, do oxigênio pelo gás carbônico, essas trocas são chamadas de hematose. Então, nós temos uma grande circulação, a circulação sistêmica, circulação dos sistemas, coração, todas as partes do corpo e volta de novo para o coração. Uma grande circulação, essa chamada sistêmica. A outra sai do lado direito do coração, ou seja, do coração vai para os pulmões, troca gasosa de gás carbônico por oxigênio, dos pulmões volta para o coração. Então, nós temos aí a circulação pulmonar, certo? Então, circulação sistêmica, coração, todas as partes do corpo, volta para o coração. Circulação pulmonar, coração, pulmões, coração de novo, certo? Então, para que vai para os pulmões? Para trocar, né? Trocar o gás carbônico pelo gás oxigênio. E aí volta para o coração pelo lado esquerdo para poder ser impulsionado para toda a parte do corpo. Então, do lado esquerdo, chega o sangue que vem dos pulmões, cheio de oxigênio, e sai para todas as partes do corpo. Pelo lado direito, chega o sangue rico em gás carbônico, que vem de todas as partes do corpo, sai pelo lado direito e vai para os pulmões para ocorrer a hematose, a troca de gases, ok? O sangue é o tecido responsável por transportar materiais de uma região do corpo para outra. Ele é composto, o que compõe o sangue? Plasma é a parte líquida, certo? Então, o plasma é a parte líquida com nutrientes, resíduos e várias outras substâncias dissolvidas em água. E dos chamados elementos figurados, que são componentes com diferentes funções. Então, nós temos a parte líquida do sangue, que é o plasma. Tirando isso, nós temos os elementos figurados,
que nós vamos ver aqui. Os elementos figurados, nós temos 3, certo? Os elementos mais numerosos do sangue são os glóbulos vermelhos ou hemácias, certo? As hemácias ou glóbulos vermelhos são o que dão a nossa cor vermelha do sangue, porque eles são bem grandes, e a função deles é transportar o oxigênio dos pulmões para todos os tecidos do corpo, certo? Graças a uma substância que tem dentro dele, certo? Dentro das hemácias você tem a hemoglobina. Essa hemoglobina, ela gruda no oxigênio e faz a captura dele. Então, são os nossos transportadores, os glóbulos vermelhos, ou hemácias, graças a essa substância chamada hemoglobina, certo? Ela também faz o sentido contrário. Ela gruda no oxigênio, mas o gás carbônico tem um dos componentes que é oxigênio. Então, por isso que ela gruda nele também para fazer o sentido contrário. Ela leva o oxigênio, entrega para a célula e pega o gás carbônico e faz o sentido contrário, trazendo o gás carbônico. Então, essa é a função das hemácias ou glóbulos vermelhos, ok? Nós temos também os glóbulos brancos ou leucócitos. Então, nós temos aqui os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, certo? São os responsáveis pela defesa do nosso organismo. É o grupo de defesa usado em diferentes mecanismos para combater micro-organismos invasores. Então, você levou um corte, há bactérias e tudo entrando por aquele corte. Os responsáveis para combater e destruir esses invasores são os glóbulos brancos ou leucócitos. E o terceiro, exatamente quando você cai, né? Cortou, primeiro passo, os glóbulos brancos vão lá matar os invasores, mas aquele corte tem que fechar. Quem vai promover esse serviço são as plaquetas, certo? Então, nós temos aí as plaquetas, são os elementos que ajudam a interromper o sangramento, ok? Então, você tem aí as 3 funções: glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as plaquetas. Glóbulos vermelhos, transporte de oxigênio e gás carbônico. Glóbulos brancos, a defesa do corpo. E as plaquetas ajudam a interromper o sangramento, certo? Então, você tem aqui, como exemplo, né, no 8.18, os leucócitos, né, combatendo a bactéria de azul. Então, um exército aqui de leucócitos combatendo aqui uma bactéria, certo? Ou seja, várias bactérias. Então, eles vão lá e devoram literalmente. Sistema urinário. Sistema urinário é um sistema que elimina impurezas, substâncias tóxicas, certo? Os processos que acontecem dentro do corpo, em conjunto com a alimentação, produzem substâncias que podem se tornar tóxicas ou podem estar em excesso no corpo. Então, eu tenho que eliminar essas substâncias. Não posso ficar no corpo. Então, elas serão eliminadas na forma de excretas. Então, os excretas são aquilo que é eliminado pelo corpo. Esse trabalho é feito pelos rins. Então, você tem aqui a localização dos rins, que vão fazer essa purificação, tirar esses tipos de substâncias e enviar para tubos, os uréteres, aonde serão armazenados em uma bolsa chamada bexiga. E, por sua vez, eliminados do corpo através da uretra. Certo? Essa substância, esse é o sistema urinário, serve para eliminar excretas, substâncias tóxicas ou em excesso do corpo que devem ser eliminadas, ok? Então, nós temos aqui que a excreção de substâncias tóxicas ou em excesso ajuda a manter a constante a composição química do organismo. Essa capacidade e função
de sobrevivência do organismo é chamada homeostase. Poder eliminar o tóxico e o de excesso. Então, como a gente viu aqui, é produzido dos rins, é feita essa filtragem. O líquido resultante é a urina, que é formada em cada rim, de um lado e do outro, segue pelos uréteres, fica armazenado na bexiga e sai pela uretra, expelindo para fora do corpo. A bexiga é o reservatório muscular que armazena temporariamente a urina, então ele não fica permanente, é eliminado, tem que ser eliminado, né? Bem porque tem substâncias tóxicas. À medida que ocorre o acúmulo da urina, a bexiga aumenta. Ao atingir certo volume, surge o estímulo, avisando que a bexiga está cheia, ou seja, a vontade de urinar. Nesse momento, os músculos em forma de anel, localizados em torno da uretra, relaxam e a urina é eliminada do corpo pela micção, que é o ato de urinar, ou seja, o ato de mijar, urinar, é chamado de micção, ok? É eliminação do xixi da bexiga que estava preso lá dentro da bexiga, ok? Sistema endócrino. Sistema endócrino, a gente vai ver mais alguns separadamente, mas a gente já fala um pouquinho dele, certo? Um dos responsáveis pela integração é o sistema endócrino. A integração de todos os sistemas do corpo, quem faz essa integração de um sistema com outro, respiratório, com digestório, certo? Com circulatório, é o sistema endócrino, juntamente com o sistema nervoso, que é o que comanda. Ele é formado por um conjunto de glândulas que produzem e lançam no nosso corpo, no sangue, os chamados hormônios. Os hormônios são substâncias que influenciam na atividade dos órgãos. Então, aquele hormônio faz com que aquele órgão realize aquela função. Então, ele interfere, se não tiver aquele hormônio, não estimula aquele órgão a trabalhar de forma correta. Então, os hormônios são os estimulantes de determinados órgãos, certo? Então, você tem aqui na 8.20 a localização das principais glândulas do corpo humano que produzem diferentes hormônios. Nós temos aqui a hipófise, a tireoide e a paratireoides, que são localizadas atrás das tireoides, aqui no pescoço. Mais para baixo, nós temos as suprarrenais, aí já entra, né? Os rins, o pâncreas, né? Também produz substâncias. E nos nossos órgãos sexuais, os testículos e os ovários, cada um produzindo, um para o homem, o outro para a mulher, certo? Então você tem aí a localização. Algumas dessas, comentando um pouco sobre o que cada uma realiza de função, né? Os hormônios produzidos na hipófise, certo? Serve para quê? O crescimento do corpo, a perda de água pela urina, a produção de leite na amamentação e as contrações do útero no parto, além de controlar outras glândulas do corpo. Ou seja, essas são as funções da hipófise. E a tireoide? Ela produz hormônios que estimulam o consumo de gás oxigênio pelos órgãos, senão as células não iriam consumir o oxigênio e acabar morrendo, né? E o aumento da frequência e a intensidade dos batimentos cardíacos, além de controlar a formação dos ossos durante o crescimento. Olha aí a tireoide, né? Então, se ela não funciona direito, produzindo seus hormônios, olha aí, produz até dá problema até na formação dos ossos durante o crescimento, né? O coração não bate no ritmo certo. Então, essas glândulas produzem esses hormônios exatamente para manter o corpo funcionando de forma correta. Seguindo adiante, as paratireoides são 4 pequenas glândulas localizadas na parte de trás da tireoide. Elas produzem hormônio que regula a quantidade de cálcio no sangue. As suprarrenais produzem adrenalina, olha aí, hormônio que prepara o corpo para enfrentar situações de perigo. Você está no susto, está em perigos,
A adrenalina, você sente a sensação de perigo exatamente devido à adrenalina, em que a reação necessária pode ser de luta ou de fuga. Então, essa sensação, esse sentimento vem da adrenalina das glândulas suprarrenais. É pelo efeito da adrenalina que percebemos, entre outras sensações, o coração acelerar em uma situação de risco. Olha aí, né? O pâncreas é uma glândula mista, é um órgão anexo ao sistema digestório, lançando o suco pancreático no intestino delgado. Então, ele trabalha em dois sistemas, o pâncreas. Joga de um lado no sistema digestório o suco pancreático, que vai ajudar a digestão no intestino delgado, e também é responsável por liberar no sangue um hormônio chamado insulina. Olha aí. Então você tem aqui localização do pâncreas, bem aqui embaixo aqui do estômago, esse amarelinho aqui. Então, quando nos alimentamos de doces, pães, massa e mandioca, eles são processados pelo sistema digestório. No intestino delgado, a glicose obtida desses alimentos vai para o sangue, ou seja, glicose, açúcar, vai todo para o sangue. A ação da insulina faz com que a glicose que está circulando no sangue entre as células, onde será utilizada como fonte de energia. Este é mais um exemplo de homeostase do organismo. O pâncreas produz a glicose para controlar essa taxa de açúcar, certo? Quanto mais alimentos que vão gerar açúcar, que é a fonte de energia, a glicose do sangue vai aumentando, então a insulina, que é produzida, lançada pelo pâncreas, ajuda a fazer esse controle. Do mesmo jeito, ele também produz outro. O hormônio, o pâncreas também produz o hormônio glucagon, que tem um efeito oposto da insulina. A insulina é para controlar as taxas altas de açúcar. Quando cai a taxa de glicose do sangue, ele promove o seu aumento, transformando o glicogênio armazenado no fígado em glicose. Ou seja, se tem pouco açúcar, pouca glicose, para ser utilizado como energia, o glucagon faz o sentido contrário da insulina. Ele pega o glicogênio, está lá dentro do fígado, e pega ele e transforma em glicose. Ou seja, se a taxa de açúcar ficou baixa, o pâncreas vai lá e bota o glucagon para aumentar a taxa, para normalizar a taxa. Já se a taxa vai muito alta, ele joga a insulina. Então a insulina abaixa o nível de glicose. Se ele estiver baixo, glucagon vai lá e iguala novamente, ok? Quando o pâncreas deixa de produzir insulina ou passa a produzi-la em quantidade insuficiente, a taxa de glicose do sangue aumenta, não tem controle, a taxa vai lá em cima, o que caracteriza a doença conhecida como diabetes mellitus. Então, aqueles diabéticos têm esse problema, né? Quando ele não está produzindo a insulina ou ele não produz em quantidade suficiente para controlar. Aí a pessoa passa a ser diabética, tem a doença chamada diabetes mellitus. O tratamento da diabetes consiste em monitorar, ou seja, tem que ter um controle diário, né, da taxa de glicose do sangue. Em alguns casos, medicação via oral, em casos mais extremos, com injeções de insulina. Então, tem gente que só com medicação oral, comprimidos, medicações, resolve. Mas quando já está bem avançado, não. Aí tem que ser através de injeção de insulina e outros medicamentos, né? Outros medicamentos, dependendo aí do quadro clínico, o médico vai receitar, mas aí já é intravenosa. Ou seja, vai ter que fazer uso de injeção. Ou, se os casos não são tão graves, apenas com uma dieta, evitando alimentos ricos em açúcar, fazendo exercícios físicos, também ajuda a controlar o nível de açúcar. Mas, é claro, tem que ser tudo sob supervisão médica.
Com isso, chegamos aqui ao fim na página 156 da nossa aula de hoje. Na atividade, você tem a atividade baseada em questionário, certo? Basta rever a aula de hoje, dar uma lida no seu livro, da página 149 a 156, certo? Que você irá conseguir responder cada uma dessas perguntas. Nosso questionário de hoje é esse. E vamos chegando ao fim da nossa aula de hoje, certo? Se você curtiu aqui o nosso conteúdo, deixa aí o seu joinha. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui no canal, certo? Não esqueça de ativar os sininhos das notificações, para você ficar sempre antenado com nossas videoaulas e lives. Não deixe de fazer atividade. Qualquer dúvida, estaremos no grupo do WhatsApp. Pode conversar comigo por lá, certo? E, no mais, agradecer a sua participação, a sua presença aqui e até a nossa próxima videoaula. Valeu!